A paz do Senhor, amados. Eu sou o pastor Adelci dos Reis. Trago-lhes a lição 13 da revista da Escola Dominical, que tem como título O Sacerdócio Celestial. O texto áureo nos diz: porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Hebreus capítulo 7, o versículo 26. A verdade prática, ela nos diz: Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito, porque sendo ele a oferta e o ofertante, garantiu-nos no Calvário uma salvação eficaz e eterna. Meus amados, hoje nós vamos estudar sobre a última lição deste trimestre. Neste trimestre, nós estudamos sobre o tabernáculo. Desde o princípio, quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, e vimos durante esses 3 meses a forma com que a liturgia realizada no tabernáculo tinha uma tipologia do sacerdócio de Cristo. Então, tudo aquilo que aconteceu na antiga aliança era sombra das coisas futuras. Tudo apontava para o Calvário. E nas lições que nós temos estudado ao longo deste trimestre, nós podemos ver a relação que havia entre os sacrifícios da antiga aliança, entre a função sacerdotal. Tudo isso apontava para a nova aliança, para o sacerdócio de Cristo, para o sacrifício perfeito que Cristo ele iria realizar no Calvário. Portanto, hoje nós estamos estudando sobre o sacerdócio de Cristo, esse sacerdócio celestial, e estamos fazendo o fechamento. Eu acredito que neste trimestre foi de grande valia estes estudos, porque eles vieram aprimorar o nosso conhecimento acerca do plano divino que Deus estabeleceu para a humanidade. No tópico de número 1, nós vemos aqui: o sacerdócio celestial tem um único sumo sacerdote. Primeiro aqui nós vemos 2 palavras: sacerdócio e sacerdote. O que seria sacerdócio? Sacerdócio, amados, é o cargo. Sacerdócio é a função ministerial, é a função sacerdotal. O sacerdote, ele é aquele que exerce a função sacerdotal. O sacerdote, ele é o ministrante, era quem exercia o cargo sacerdotal. Então, sacerdócio é o cargo e o sacerdote era quem exercia o cargo sacerdotal. Nesse primeiro tópico, nós vamos ver 3 pontos aqui importantes. O primeiro ponto nos diz: Cristo, o sumo sacerdote do Novo Testamento. Nós vimos, amados, que na antiga aliança havia o sumo sacerdote que ministrava no tabernáculo, e ele era o mediador entre Deus e o povo de Israel. Observe que ele não tinha nenhuma relação com os gentios ou com a humanidade. A função sacerdotal de Arão tinha como ponto principal tratar das questões entre Deus e Israel. Na nova aliança,
nós podemos observar que Cristo, ele se tornou esse mediador, mas o mediador de uma aliança superior, de uma aliança bem melhor, porque Cristo, ele se tornou o nosso mediador. Na antiga aliança, o sacerdócio, eles eram renovados, eles eram repetidos. Ia um, tinha que ficar outro em seu lugar. Na nova aliança, não precisou a repetição do cargo sacerdotal e nem da função sacerdotal. Jesus Cristo, ele se tornou o único mediador. Não temos outro mediador ou mediadores. Não temos outros representantes. Na antiga aliança, os representantes estavam sempre repetindo as mesmas liturgias e os mesmos sacrifícios. Na nova aliança, Cristo, como nosso sumo sacerdote, ele assumiu uma posição completa, perfeita, única. Ele realizou um único sacrifício. Ele era, ou melhor, ele foi o ministrante e ele foi o sacrifício. E mediante aquele sacrifício eterno e perfeito, Cristo se tornou o nosso único mediador. Não existe outro mediador. Não há mediadores. Somente Cristo, ele é o nosso representante legal, o nosso representante legítimo no céu, representante de uma aliança melhor, de uma aliança superior. No tópico do número 2, nós vemos aqui escrito: o sacerdócio coletivo dos cristãos. Nós vemos, amados, que esse sacerdócio dos cristãos, eles foram concedidos pelo sacrifício de Cristo Jesus. Quando Cristo realizou o sacrifício perfeito, ele nos agregou a ele. Em Cristo, nós podemos entrar no Santíssimo Lugar. Com Cristo, nós entramos no Santíssimo Lugar. Ele entrou com o seu próprio sangue. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. Jesus abriu as portas, abriu o caminho. E nós, por termos acesso à presença do Senhor, ele nos constituiu como sacerdotes, sacerdócio real, sacerdócio do rei. Na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2 e o versículo 9, nós vemos a Bíblia dizendo: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido por Deus, que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Cristo, mediante o seu sacrifício, a sua morte e a sua ressurreição, ele nos constituiu como sacerdotes, sacerdotes real. Nós hoje não precisamos de sacrifícios como na antiga aliança. Na antiga aliança era necessário a morte de um animal, mas Cristo, o sacrifício perfeito, ele morreu de uma vez por todas, para nunca mais morrer e para nunca precisarmos mais de sacrifício. Mas hoje, como sacerdócio real, como sacerdote de Cristo, nós também devemos oferecer o nosso sacrifício, não como na antiga aliança. Mas qual seria o sacrifício que nós oferecemos hoje? O sacrifício de nós mesmos, o sacrifício que nós apresentamos em nós, no nosso corpo. É como o apóstolo Paulo afirma na carta
aos Romanos no capítulo 12, quando ele diz: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Então esse sacrifício que nós oferecemos hoje é de nós mesmos. E esse sacrifício é o nosso culto racional, o culto da razão, o culto legítimo que nós podemos oferecer a Deus. Mas como sacerdote do rei, nós também podemos representar os nossos irmãos, nós podemos representar os membros da igreja, nós podemos representar as pessoas também mediante os nossos sacrifícios. Sacrifício de jejum, de consagração, de adoração, tá? E esses sacrifícios nós podemos apresentar eles diante do Senhor em favor das pessoas. Por isso que nós somos sacerdócio real e devemos exercer a nossa função sacerdotal também intercedendo pelos nossos irmãos, porque uma das funções do sacerdote era a intercessão, e nós devemos oferecer o sacrifício por nós mesmos e oferecer também o sacrifício pelos irmãos. Esta é a nossa função, porque Cristo nos colocou para sermos sacerdócio real. No ponto de número 3, nós vemos aqui Jesus Cristo, o sumo sacerdote no céu. Veja bem, Jesus ele exerceu o sacrifício perfeito na terra, mas nós podemos ver aqui que Cristo ele é o nosso sumo sacerdote no céu. O céu, amados, ele é o original da figura que foi estabelecida na terra. Quando Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo, Deus deu a Moisés um modelo, e esse modelo ele está de acordo com o tabernáculo celestial. Mas como seria este tabernáculo celestial? Será que naquele tabernáculo celestial tinha aquele mesmo formato do tabernáculo que foi feito no deserto? Será que lá tinha um altar de sacrifício, tinha uma pia, tinha um candelabro de ouro, tinha uma mesa dos pães da proposição, tinha um altar de incenso ou a arca? Meus amados, quando nós estamos falando de coisas celestiais, nós estamos falando de coisas que está acima do nosso entendimento, aquilo que transcende o nosso conhecimento. Então, no tabernáculo celestial, ele exerce hoje ainda a função sacerdotal. Cristo intercede por nós, mas nós vemos que tudo aquilo que foi representado nos tabernáculos terrenos, através de Arão, a liturgia que era realizada, aquilo ali, meus amados, era uma figura daquilo que é real, figura daquilo que é realidade. Mas nós devemos entender que o tabernáculo celestial, ele vai muito além daquela figura. Quando nós podemos ver que todo aquele ritual de sacrifício, toda aquela forma litúrgica que acontecia, simplesmente apontava para Cristo e para um sacrifício perfeito. Mas vemos que aquilo ali era uma tipologia. Quando, por exemplo, quando nós observamos o sacrifício no altar de holocausto, ali representava a cruz. Cristo, ele estava representando na cruz aquele sacrifício lá no passado. Mas vemos também que Cristo sempre ele se posicionou como aquelas peças internas. Então todas aquelas peças internas se resumiam em um só homem, que era Cristo. Vemos lá no candeeiro, Cristo ele representa a luz. Vemos lá na mesa dos pães, Cristo representando ali o alimento. E Jesus ele se manifestou desta forma,
dizendo: eu sou a luz do mundo, né? Ele se apresentou como pão vivo que desceu do céu. E vemos que toda aquela simbologia, ela tinha uma sombra daquilo que é perfeito. Mas o tabernáculo celestial, ele vai muito além daquele formato. Tudo aquilo que foi materializado para o povo de Israel entender, compreender, Jesus ou Deus, de uma forma espiritual, fora do contexto do conhecimento humano, está estabelecido no céu. Estes mistérios nós só vamos descobrir completamente quando estivermos na glória. Amém? No ponto de número 2, no tópico 2, o sacerdócio universal da igreja. Ponto 1. Uma doutrina bíblica fundamentada na pedra que é Cristo. Quando aqui fala do sacerdócio universal da igreja, amados, nós não estamos falando da igreja como uma organização, como um templo composto de 4 paredes. Quando a Bíblia nos fala deste fundamento maior, fala aqui do sacerdócio universal da igreja, está falando da igreja não como uma organização, mas como um organismo vivo. Nós não estamos falando do templo, da igreja visível, mas da igreja invisível. Então esse sacerdócio universal, ele é fundamentado na pedra que é Cristo. Todo monumento, para ser construído, ele precisa ter bases, ele precisa ter alicerces sólidos. Ninguém constrói um monumento sobre a areia. Ninguém constrói um edifício de cima para baixo. Então ele vai de baixo para cima e precisa ter uma base sólida. E Cristo, ele se manifestou como sendo esta pedra, ou seja, esta base sólida. Por quê? Se este edifício chamado igreja, se ele tivesse sido construído sem uma base sólida, sem uma pedra fundamental, sem uma pedra firme, não teria existido, já tinha desmoronado há muito tempo. A igreja, se não estivesse fundamentada em Cristo, ela não tinha conseguido superar ou passar pelas aflições, pelas perseguições, pelas torturas, pelos extermínios. Mas por que a igreja ela passou por tudo isso, venceu? Cada vez mais ela se solidificava, cada vez mais ela se fortalecia. Olha o que a Bíblia diz do livro do profeta Isaías, no capítulo de número 28 e o versículo 16. A Bíblia nos diz: portanto, assim diz o Senhor Deus, vede, assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firmada e fundada. Aquele que crê não será confundido. Nós vamos ver que já no Novo Testamento o apóstolo Paulo, ele fala acerca desta pedra. E quando o apóstolo Paulo, ele fala desta pedra, ele identifica essa pedra de esquina, essa pedra de fundamento, como sendo Cristo. Veja o que Paulo ele escreveu aos Efésios no capítulo 2 e o versículo de número 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra angular. Então, Jesus é esta pedra em que nós estamos edificados, em que nós estamos firmados neste fundamento
que é Cristo. Se não fosse esse fundamento, a igreja, ela jamais poderia existir. No ponto de número 2 nos diz: distinguindo a pedra, que é Cristo, de pedras vivas, que são os crentes. Veja bem, Cristo, ele é a pedra principal, ele é a pedra de esquina, o fundamento, tá? A base. Mas a igreja, ela foi constituída como pedras vivas. Então, esse fundamento chamado igreja, que está construído sobre Cristo, Cristo nos identifica como pedras vivas. Veja, pedras viva, se é viva porque tem vida. E o que tem vida se locomove. Então nós somos identificados aqui como pedras vivas. Fragmentos de pedra. Veja que Cristo é a pedra principal, a pedra de sustentação. Mas o edifício ele é construído de várias pedras, de pedrinhas ou de tijolos. Então, nós compomos esta construção, este grande monumento que está fundamentado na pessoa que é Cristo. Então, nós somos ministros de um templo espiritual. Nós não somos ministros de um templo apenas de estruturas de concreto. Nós somos ministros de templos espirituais, que é representado aqui pela igreja, que são as pedras vivas deste grande monumento, deste grande edifício. Então, meus amados, portanto, nós vemos aqui que as escolhas para este monumento, ele não deve ter favorecimento e nem deve ter privilegiado de raça, de cor, de etnia, de posição social. Cristo, ele chamou a todos para compor este grande monumento, esse grande edifício, quando ele se colocou como a pedra de base para que nós fôssemos edificados nele. Amém? Pois bem, aqui nós vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto aqui nos diz: o maior e mais perfeito tabernáculo. Veja bem, se existe o maior, tem o menor. Qual seria o menor? O menor seria o santuário terrestre, que era apenas uma figura, era uma sombra. Digamos que ele seria uma imitação, uma representação. Deus estava tratando com o homem. Deus estava cuidando com o homem. Então toda aquela liturgia, aquela forma litúrgica que era realizado no tabernáculo terreno, nós vemos toda aquela organização. E naquela organização havia 3 lugares onde era realizado toda aquela liturgia. Então havia o pátio, que era a área aberta onde estava o altar de holocausto e a pia. Tinha um lugar santo, onde estava o candelabro, onde estava a mesa dos pães da proposição e o altar de incenso. E havia o santíssimo lugar, onde estava a arca. Então toda aquela mobília, ela se compunha os departamentos daquele tabernáculo, onde seria realizada toda aquela liturgia, onde o sumo sacerdote, ele realizava os trabalhos. Então vemos ali que tudo aquilo ali era uma simbologia, tudo aquilo ali tinha uma conotação tipológica que se realizaria na pessoa de Cristo Jesus. Mas no ponto de número 2, nós vamos ver aqui esta relação entre o santuário terrestre e o santuário celestial, como está aqui
no ponto 2. Então, o santuário celestial, ele é diferente do terreno. Por quê? O santuário terreno, ele foi feito por mãos humanas. Quem foi que construiu o tabernáculo terreno? Bezaleel, Aholiabe, todas aquelas pessoas que se agregaram, empenharam naquele grande empreendimento, né, através dos trabalhos e da oferta, esmerando para que aquele tabernáculo fosse construído da melhor maneira. Mas eram feitos por mãos humanas. Mas o tabernáculo celeste, a Bíblia, ela diz que Deus não habita em santuário feito por mãos humanas. Vemos que aquele santuário terreno, ele era uma figura daquilo que é celestial. Assim também nós, a igreja, que somos também o tabernáculo humano que somos nós, Deus não habita neste tabernáculo chamado igreja como organização. Sabemos que aquele santuário é um lugar onde os salvos se reúnem para adorar o Senhor, mas ali simplesmente é um local físico, é um local geográfico, mas o cerne da adoração não é o templo, mas sim as pessoas que estão no templo. O Espírito de Deus, ele tem por base e fundamento maior operar em nós, e não nas estruturas de madeira ou de tijolos. Então, assim como aquela liturgia terrena, pautada ali no sacrifício e de animais, pautado ali numa liturgia formada em um tabernáculo levantada por mãos humanas, era a figura do tabernáculo celestial que não foi feito por mãos humanas. Assim também Deus, quando ele olha para a igreja, quando ele vê a igreja, o fundamento maior da igreja não está nas estruturas físicas, porque se fosse assim, talvez as grandes estruturas se tornassem talvez os melhores lugares para estar, mas muitas vezes a igreja ela pode ser construída de madeira, ou de palha, ou de alguma coisa mais simples, mas quando o povo de Deus se reúne, a presença é real, ele se manifesta de uma forma gloriosa. Então, quando o véu do templo se rasgou, no dia em que Cristo ele deu brado no Calvário, está consumado, abriu-se o caminho para que nós pudéssemos adentrar neste santuário, também não feito por mãos humanas, mas no santuário celeste. Por isso, meus amados, nós sabemos que nós fazemos parte deste contexto, né? Nós estamos hoje nas regiões celestiais em Cristo Jesus, tá? Então, é assim que o santuário celestial, ele representa hoje em nossas vidas. Ponto de número 3, o sacrifício perfeito de Cristo. Na antiga aliança, amados, os sacrifícios eles eram repetitivos. Todos os dias, vários sacrifícios. Todas as semanas, todos os meses, todos os anos. E os sacrifícios, eles eram repetitivos. Mas no Calvário, ou seja, na nova aliança, Cristo, ele não precisou repetir o sacrifício. Ele se tornou o sacerdote. Ele se tornou o sacrifício. Ele deu a sua vida para não precisar mais de sacrifício. O sacrifício de Cristo, ele foi o sacrifício perfeito
para realizar a eterna redenção da humanidade. Então, a Bíblia, ela nos fala que Cristo, ele se manifestou para aniquilar de uma vez por todas o pecado. Então, Cristo, ele executou o único sacrifício para remover o pecado. O sacrifício antigo não removia o pecado, cobria, mas Cristo, João Batista, o apresentou como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, na antiga aliança, os homens, eles então não tinham acesso aos lugares santo e santíssimo do tabernáculo. Mas na nova aliança, com o sacrifício perfeito de Cristo, rasgou-se o véu, a cortina se abriu, o caminho ficou à disposição de todos aqueles que querem adentrar a presença do Senhor. Portanto, nós estamos assim, encerrando esse trimestre. Eu creio que foi de grande valia. E vemos que Cristo, quando realizou esse único sacrifício, ele visou reunir todas as pessoas. Ele simplificou, ou seja, reuniu nele todo o processo de liturgia e de sacrifício do Antigo Testamento. Assim como o sacerdote ele era mediador da antiga aliança, Jesus é o mediador da nova aliança. Jesus ele veio para unir os povos, para reunir todos a si, para agregar todos a si. Por isso, ele foi capaz de unir judeus e gentios, sábios e ignorantes, pretos e brancos, ricos e pobres. Ele foi capaz de unir até mesmo as religiões, judeus, gentios, saduceus, fariseus, herodianos, essênios. Ele disse: eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Então, tenha vida em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.